O chimarrão é o chá, é o café, é o vinho. O chimarrão é a cachaça do gaúcho. É isso aí, cara. O chimarrão é tudo isso ao mesmo tempo agora. E olha, não é que o gaúcho não goste de se esquentar com um café, que não aprecie um vinho encorpado como se fosse o sangue da terra e que não deguste da marvada, da branquinha. Além, é claro, de sempre estar pronto para apreciar uma cerveja bem gelada, né? O gaúcho adora essas bebidas todas. Mas a questão é que nenhuma delas tem a mística, tem o doce sabor que o amargo tem pro gaúcho. Porque o chimarrão é uma seiva que pode ser sorvida. O chimarrão é quase uma selva que pode ser servida na cuia e carregada na mão. O chimarrão, tu sabe, né? É ancestral, é nativo, é indígena. O chimarrão vem das raízes da terra, vem do fundo da floresta. Até porque quem descobriu, quem inventou, quem popularizou o chimarrão foram os índios, né? Mas não todos. O chimarrão era patrimônio exclusivo das nações indígenas do Paraguai, do Prata e do Pampa. Afinal, o chimarrão, isso qualquer bebê gaúcho sabe, né? É feito de erva mate. E a erva é nativa das florestas do Paraguai, do Paraná, do oeste de Santa Catarina, de um pedacinho do Mato Grosso do Sul e do nosso Rio Grande. O único lugar do planeta onde a árvore crescia, meu chapa. O vivente podia dar a volta inteira no mundo procurando um pé nativo de erva mate e não vai encontrar. A erva mate é nossa, ou pelo menos dos nossos índios. As nações indígenas que mais sorviam o amargo eram os guaranis, os charrua, os minuano, os caigangue e os incas. Isso mesmo, cara, os poderosos incas, porque tinha uma trilha indígena que levava de Santa Catarina, do Paraná, até o Peru. E aí os incas, que já tinham a folha da coca, acabaram se afeiçoando também à erva mate. A questão é que ninguém chamava isso de chimarrão, né? Chimarrão é uma palavra de origem castelhana que vem de cimarrón, que quer dizer tudo que é selvagem, que é rude, que vive solto, que não tem dono, que nem o gaúcho, que nem a bebida quente, amarga e forte, feita de erva mate. O engraçado é que o nome erva mate também não era erva mate, né? Mate é uma palavra quechua, da língua dos incas, e quer dizer cuia. Dá para entender como é que surgiu essa confusão, né? Dá para imaginar. Os índios viviam sempre passando a cuia de mão em mão, bebendo chimarrão, né? E aí passavam dizendo mate. E os conquistadores espanhóis e portugueses acabaram achando que mate era o nome da bebida e da erva. Erva, aliás, meu chapa, que os jesuítas que fundaram as missões logo quiseram proibir. E ainda por cima tiveram o desplante de chamar de erva do diabo. Sim, porque eles descobriram que sem aquela erva a indiada não vivia. E que quando a erva faltava, a tribo toda ficava nervosa, né? E ainda por cima todo mundo bebia da manhã à noite. Aí os padres achavam que os índios estavam viciados nela, né? E estavam mesmo. A diferença é que é o típico vício do bem. Isso porque o chimarrão revigora, regenera, desperta o corpo e a mente, tira a fome, acaba com o cansaço, deixa o vivente ao mesmo tempo mais esperto e mais calmo, relaxado. O chimarrão é digestivo, é diurético, é vasodilatador. E ainda por cima tem vitaminas e sais minerais. Portanto, meu chapa, o chimarrão é divino. E os jesuítas levaram um tempo para descobrir isso, que os guaranis já sabiam desde o início. Até porque, sabe como é que os guaranis chamavam a erva? De caá-caraí, que quer dizer folha sagrada. E até criaram uma lenda, uma linda lenda, para explicar a origem da erva. E eu vou te contar. Segundo esse antiguíssimo mito guarani, a bebida foi descoberta quando um velho índio não conseguia mais acompanhar as andanças da tribo, por causa dos achaques da idade, né? E ele foi ficando para trás. Aí a sua linda filha, a Iari, decidiu ficar com ele. E eles montaram uma pequena tenda na beira de um rio para passar a noite ali. Quando escureceu, apareceu um forasteiro misterioso. E o pai e a filha ofereceram abrigo para ele, e alimentaram. E a Iari ainda por cima cantou uma linda canção de niná. Pois esse homem era um emissário do deus Tupã, ou talvez até o próprio Deus, em outras versões da lenda. E ao amanhecer, essa figura mística presenteou o pai e a filha com as folhas de uma erva e ensinou como deviam plantar e preparar.
Revigorados, eles logo alcançaram o restante da tribo e repassaram esse conhecimento para eles. Ao morrer, muitos anos depois, mas ainda jovem, Iari virou a deusa protetora da erva. Pá, que história, né? Fala sério. E ela parece indicar que a primeira nação indígena que descobriu a planta foram mesmo os Guaranis. Mas mesmo que não tenham sido eles, foi a partir deles que a bebida se popularizou e virou o que virou. Porque os Guaranis acabaram sendo agrupados pelos jesuítas nas reduções, as missões. Cara, a história das missões é complexa demais para eu te contar, mas eu posso te garantir que ela foi épica e trágica ao mesmo tempo. Mas para nós, o que interessa é que quando os jesuítas criaram as missões, eles enfim descobriram que a erva era mágica e passaram a fazer a melhor erva jamais produzida em todos os tempos. Os padres e os guaranis fizeram uma erva que até hoje ninguém conseguiu reproduzir, lá nas reduções do Guairá e também no Paraguai. Um dos caras responsáveis por isso foi um jesuíta austríaco chamado Antônio Sepp, chamado o gênio das missões. Mas como todo mundo que toma chimarrão sabe, o chimarrão não faz bem só para a saúde física, faz também bem para a saúde mental. É um tremendo remédio para o convívio social. A roda de chimarrão é um dos costumes mais civilizados do planeta. Todo mundo é igual numa roda de chimarrão. Ninguém é mais, ninguém é menos. E a cuia vai passando de mão em mão e logo esvazia, e é enchida de novo, e é passada adiante. E o ciclo continua até a água acabar ou a erva ficar lavada, né? E era um ritual tão mágico que depois de percorrer o Rio Grande do Sul em 1858, um viajante médico alemão, Robert A.V. L'Allemand, escreveu o seguinte: espera aí, te ajeita, te aquieta que eu vou te contar o que ele disse. O mate é a saudação da chegada, é o símbolo da hospitalidade e é também um sinal de reconciliação. Tudo em que na nossa civilização se entende como estima, amizade e apreço, tudo que é elevado e tem um bom impulso da alma e do coração, tudo isso está entrelaçado no ato de preparar o mate, servi-lo e de tomá-lo em grupo. Pá, de chorar essa história, né? Mas para aí, tem uma história que eu tenho que te explicar. Me dá um mate aqui, me dá um mate aqui. Olha só. Os guaranis tomavam chimarrão de um jeito um pouco diferente. As folhas de erva eles colocavam na cuia, só que não tinham a bomba. Eles chupavam, sorviam por meio de uma taquara, ou um caniço chamado tacuapi, e filtravam o mate com um entrelaçado de fibras vegetais. Foram os europeus que introduziram o metal nos apetrechos do mate. A bomba, por exemplo, passou a ser feita de prata, porque tinha muita prata abundante na época lá das minas de Potosí, na Bolívia. E ainda de vez em quando tinha uns detalhes de ouro, né? E a bomba passou a ter um pequeno adorno chamado pitanga, né, que imitava aquela frutinha vermelha deliciosa. Sabe qual era, lógico, a função da pitanga, né? Indicar o lado certo da bomba, porque sempre tem uns otários que botam a bomba do jeito errado, né? A cuia também passou a ter um bocal revestido às vezes de prata. A palavra mate quer dizer cuia. Só que a planta, o porongo, né, que dava origem à cuia, também, a palavra porongo também é quechua e quer dizer vaso de barro com gargalo estreito e comprido. E a gauchada que inventou a armação de metal para posar a cuia quando ela não estivesse rodando, porque a cuia não para em pé, né? Para nós, né, do povo, esse pé aqui era de metal comum, alumínio. Dos ricos, ele era de prata. Outra coisa bem importante que eu já te falei e repito, a água que os guaranis usavam no mate, inicialmente era fria. Foram os europeus que passaram a utilizar água quente. Água quente, que nem essa que está aqui, que eu vou tomar, para evitar as águas contaminadas. Mas além dos índios e dos padres e dos primeiros conquistadores, o chimarrão também encantou os sábios, os cientistas. Tanto é que o explorador e botânico Saint-Hilaire foi quem batizou a erva mate. Ele a chamou de Ilex paraguaiensis, em latim, né? Como convém aos estudiosos. Mas eu tô aqui para te simplificar as coisas, né? Então vou te dizer que Ilex quer dizer arbusto e paraguaiensis, acho que paraguaiense dá para saber, né? Do Paraguai.
Saint-Hilaire foi um cara incrível, cara. Ele esteve no Rio Grande do Sul em 1820. Deixou um livro muito legal. E um outro francês, Aimé Bonpland, esse dedicou a vida inteira dele a estudar o mate.